Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista, agora com o professor Gustavo Donato. Para nós é um prazer receber você aqui, no nosso público do blog Palavras Conectadas da FEI. E gostaria de agradecer imensamente, porque não é fácil encontrar tempo no meio de tanto trabalho, então muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço, é um prazer. E aí eu gostaria, professor Gustavo, que o senhor falasse um pouco, se apresentasse para o nosso público, contasse um pouco sobre você, sua experiência pessoal, profissional. E eu sempre peço para o entrevistado ressaltar algum aspecto da sua vida que seja importante, que seja representativo, alguma coisa que te marcou e que te aproxime um pouco mais do público para que eles te conheçam melhor. Ok, eu é que agradeço o convite, professora Gisele, também o pessoal que tem contato aí com o blog da FEI. Eu sou um jovem de 32 anos, meu nome é Gustavo Henrique Bolognese Donato, então a origem já fica clara, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei aqui na FEI em 2004, né? Então tenho uma conexão muito forte com a escola. Trabalho em indústria metal-mecânica desde jovem, desde os 13, 14 anos, comecei lá como aprendiz, isso não é nenhum demérito para mim, tenho muito orgulho disso. Então isso me aproximou da engenharia naturalmente. Continuei na área, né, até me formar. Fiz 2 iniciações científicas quando eu era aluno, isso mudou bastante a minha visão, né? Assim que formado, logo depois de formado, eu segui para a pós-graduação, né, mestrado, doutorado. O doutorado eu concluí na Poli em 2008, também na área de engenharia. Sempre fui uma pessoa apaixonada pela investigação, então me engrandeceu demais. Por outro lado, também notei que nesse momento eu estava me tornando uma pessoa até técnica demais, um pouquinho quadrado, vamos usar um termo que para o pessoal aqui do blog vai ser até bacana, né? Então eu estava estritamente técnico, me aprofundando muito na técnica, eu estava sentindo um pouquinho de falta de capacitação em relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, esse tipo de coisa, então eu busquei a FGV, acabei fazendo um curso lá de especialização MBA, né? Uma espécie de MBA, em administração de empresa e economia, mas que lidava dessas questões de liderança, gestão de operações, gestão de equipes de alta performance, relacionamento interpessoal. Então isso me ajudou muito, né, para criar um arcabouço, né, para criar um repertório aí mais multidisciplinar, uma visão um pouco mais holística. Então isso diz um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Então eu sou um esportista, né, uma pessoa feliz, né, saudável e graças a Deus aqui na FEI hoje com muita alegria, né? Então, em 2008 eu ingressei aqui na FEI, logo depois da saída do meu doutorado como professor aulista. Fiquei alguns meses na posição de aulista, depois surgiu uma oportunidade, passei a atuar como professor de dedicação integral, posição que eu estou até hoje, né? Então, são aproximadamente aí 7 anos de docência aqui na escola, com muita alegria, então eu fiquei muito lisonjeado de receber o convite para conversar com vocês. Tem 2 passagens, já que você me perguntou, né, sobre passagens que me marcaram ou que me caracterizem. Tem 2 passagens que me vêm à memória agora que me marcaram muito. A primeira, que eu acho que foi o dia da minha vida assim, que foi mais impactante, foi no dia da minha colação de grau, quando eu vi pela primeira vez na vida meu pai, meu avô Mário e meu avô José, 3, né, italianões, né, super emocionados, com os olhos cheios de lágrimas, e me parabenizando depois de eu ter me graduado, ter recebido a honraria lá do prêmio CREA, né, de formação profissional. Então, aquilo lá, como eles eram minhas referências, aquilo lá me tocou demais e também me criou aquela noção do que tem valor na vida e também de qual era a minha posição nesse mundo do ponto de vista de sequência, né? E teve uma outra ocorrência, aí não é pessoal, é de cunho profissional, mas me tocou. Foi um ex-aluno que me procurou aqui na FEI, né? Ele me ligou, pediu se podia voltar aqui para me dar um abraço, e literalmente ele chegou e me deu um abraço. E ele falou: professor, obrigado por mudar minha vida, né? E assim, quem sou eu para querer mudar a vida de alguém? Mas como educadores a gente planta uma sementinha em cada um que graças a Deus eles podem colher depois, né? Então eu fiquei muito feliz, isso me mostrou que a minha missão é mesmo ser um educador, e me mostrou que a caneta tem muito mais poder que eventualmente até uma arma, né? Então isso para mim me toca muito, então mostra que é o caminho que eu tenho que seguir na sociedade, e com muita humildade é assim que eu quero contribuir e ser um eterno aprendiz, né? Eu falo uma frase para os meus alunos que me caracteriza muito bem, na minha opinião, que dinheiro e poder só transforma os homens em ricos,
O conhecimento, que é o meio do caminho, os faz sábios, que é muito importante. Mas só a humildade faz grandes homens. Então, se eu estou na FEI aqui hoje, estou feliz com isso, é para formar grandes homens. E eu também quero me incluir nisso, sempre crescendo. Muito bem. Muito bacana esse discurso, inclusive porque a gente percebe que a atividade docente hoje em dia é muito desvalorizada em alguns âmbitos, né, sociais. E aí, professor Gustavo, eu sei do seu amor pela sala de aula, então eu gostaria que você comentasse também um pouco, vou te chamar de você, tá bom? Já que você é bem mais jovem do que eu. E gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua atuação docente, como é que você vê hoje em dia, né, os alcances e os limites da nossa atuação em sala de aula, o que é para você lecionar, como é a sua relação com isso? Eu realmente, o momento mais feliz da minha semana é quando eu entro em sala de aula, né? Seja na graduação, seja na pós-graduação, com perfis diferentes, com estímulos diferentes, mas assim com um prazer muito grande, né? Eu não sei, eu particularmente falando, vou dar uma opinião particular, eu não vejo a educação, no meu caso, como um emprego ou um trabalho, simplesmente. Eu vejo realmente, como até já comentei agora há pouco, como uma missão mesmo. Eu sinto que a docência, para mim, é uma missão. Eu fico chateado, porque eu vejo realmente uma deturpação do cenário da docência e da educação, não só no nosso país, mas também no mundo. Nas últimas décadas, houve uma mercantilização, um capitalismo envolvido nisso, que acabou causando um prejuízo grande. E quem dera todos os professores fossem docentes por opção, né? E não pelos caminhos tortuosos aí da nossa vida, né? Mas para mim a docência, ela é isso, ela é um trabalho. O docente eu enxergo como uma espécie de um mentor, um tutor, e mais do que isso, uma pessoa que tem que inspirar. Tem que ser um exemplo, tem que ser um norte, tem que ser uma referência, mas mais do que isso ela tem que inspirar. O desafio não é simples, não é trivial. Eu tenho uma opinião, já conversei com muitos colegas a respeito disso, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que o jovem ele está exposto a uma enxurrada de informações superficiais muito grande, que acaba transformando esse jovem em um amplo superficialista. Ele acaba se tornando, vamos dizer assim, ele vive uma efervescência intelectual muito grande. Ele tem muito acesso à informação, mas ele não está tendo apoio, ele não está conseguindo concatenar essas coisas e criar as relações causais, ligar e solidificar, sedimentar aí a base da sua pirâmide cognitiva. Então eu acho que isso é complicado. O aluno está tendendo a uma superficialidade grande, ele não se aprofunda, ele está muito mecanicista, ele quer soluções prontas sempre que possível, ele valoriza um pouco mais a imagem do que a substância. Então o que isso significa? Ele treina mais do que sedimenta conhecimento. Isso é um desafio para o docente. E se o docente não tiver inspirado, não abraçar essa causa, principalmente com amor, com dedicação, ele não vai conseguir chegar nesse aluno, né? Então, eu particularmente tento vencer isso, né, mostrando para o aluno que o caminho do aprendizado não é esse, mas sim o caminho do aprendizado é uma construção. Então, em sala de aula, por exemplo, qualquer que seja o nível, isso pode, na minha opinião, ser desde o fundamental até o mestrado, doutorado e etc. Eu tento sempre em aula dar estímulos múltiplos, a aula inteira, estímulos diferentes. Isso é uma coisa que, por exemplo, lendo sobre programação neurolinguística, eu me dei conta que eu não tenho alunos iguais. Eu tenho alunos mais auditivos, mais visuais, alguns são mais sinestésicos. Eu tenho que conseguir estabelecer, eles chamam na neurolinguística de rapport, né? Seria uma sintonia, uma aproximação. Eu tenho que estabelecer essa sintonia, essa aproximação por meio das minhas atitudes. Então eu dou estímulos variados, porque o jovem de hoje precisa disso. Ele está sedento por estímulos variados no tempo, e eu dou diferentes estímulos e monitoro, para ver se eu estou conseguindo estabelecer essa sintonia. E eu costumo usar técnicas de, vamos chamar, desconstrução criativa. O que significa isso? Eu não gosto de resolver problema simples, problema pronto, logo de cara. Eu gosto de resolver problemas que invalidam as teorias, que desconstroem a racionalha do aluno. Por quê? Porque ao desconstruir, eles enxergam, opa, não funciona. Então aí eu falo para eles, vamos investigar o porquê. Então tem hipóteses que nós violamos, o limite de validade, o escopo de validade desse determinado assunto não abrange esse problema, e com isso a gente faz uma construção muito mais sólida, né, com uma certa metodologia, e a sedimentação da base da pirâmide de cognição deles é muito mais forte. Então eu tenho tentado isso, graças a Deus, com sucesso, né?
mas os alunos têm gostado, então o feedback é positivo, e essa tem sido a minha estratégia. Então a docência para mim, se eu for sintetizar, docência para mim em uma palavra é realização. Tá? Então é nesse sentido que eu gostaria de tocar o restante da minha vida acadêmica e profissional. Professor Gustavo, e nesse contexto, como é que você vê a pesquisa, né? Sabendo que aqui a sua atuação na FEI também é muito relacionada à pesquisa, à iniciação científica, né? Como é que você vê a pesquisa para o desenvolvimento, para a construção do conhecimento, e não só, mas também para a sociedade, para a busca da construção de uma sociedade justa, fraterna, né, igualitária? Como é que você vê a pesquisa inserida nesse contexto mais amplo? Embora eu seja de uma área mais técnica, entenda que eu vou falar de pesquisa agora de uma maneira totalmente ampla, sem área específica do conhecimento, porque eu vou falar primeiro da questão da sociedade, que você me pergunta agora, Gisele. Eu acho que a pesquisa na sociedade é o principal motor da evolução, certo? A sociedade só evolui se tiver pesquisa, porque eu entendo pesquisa como uma inquietude, como uma contínua busca, uma inquietude, uma provocação intelectual que a gente tem que ter. E como sociedade, ela nasce de demandas. Tá? A sociedade tem demandas que têm que ser resolvidas de alguma maneira. Sejam elas técnicas, sejam elas sociais, sejam elas econômicas e etc. Então a pesquisa vem como uma resposta para benefício, aumentar o bem-estar do ser humano, sempre com uma postura disruptiva, inovadora, então por isso que é um crescimento contínuo. Então nós vemos isso na sociedade, tanto nos quesitos, vamos dizer, da medicina, que vem ampliando aí a estimativa de vida, a expectativa de vida, na questão financeira, na questão social, do convívio social e em todas as outras áreas. Na engenharia em particular, também, com igual importância, por isso que eu falei que eu ia comentar de uma maneira muito mais ampla. Então, assim, o que eu acho que a pesquisa traz para o pesquisador, para quem está envolvido com isso, é uma estruturação baseada na metodologia científica, que faz com que a gente possa resolver problema de uma maneira muito mais estruturada do que aquela pessoa que não tem o repertório, o arcabouço da pesquisa, vai conseguir fazer. Tá? Então, isso, na minha opinião, é o mais importante. E aqui na FEI, eu, sinceramente, da minha época de aluno, eu estou dentro da FEI aí desde 99, 2000, então são 15 anos que eu estou vivenciando o campus, eu vi uma mudança de cultura na instituição muito grande. E eu vejo com muita alegria o que nessa última década, vamos dizer, ocorreu na escola. Um incentivo, uma nova política institucional para uma sedimentação da cultura de pesquisa muito mais profunda, muito mais ampla, o fortalecimento dos programas de pós-graduação, os laboratórios, programa de iniciação científica, fortalecimento do corpo docente, tudo isso, né, somado com esse ambiente excelente que nós temos aqui, porque nós temos um oásis do ponto de vista de convívio, correto? Nós temos um ambiente que, na minha opinião, é ímpar. Tudo isso junto forma uma nova cultura de pesquisa aqui dentro da FEI que me deixa extremamente feliz. Então você vê os alunos, principalmente os que se envolvem desde a iniciação científica, depois nos seus TCCs, no mestrado, procurando mais porquês, querendo ter mais vivência de laboratório, mais questionadores, mais provocadores. Tá? Então isso para mim é a pesquisa sendo, vamos dizer assim, enraizada na nossa escola. Isso me deixa extremamente feliz. E eu entendo o pesquisador como sendo essa pessoa mesmo. Questionador, não interessa se ele está no nível de aluno, professor, profissional. Na minha opinião, o cara de sucesso é aquele que questiona, fazendo as boas perguntas. Só fazendo as boas perguntas, estruturando a metodologia de resposta, a gente chega em uma boa solução. E isso é que eu vislumbro, né, para os alunos e tento usar na minha vida. Tem uma frase que eu li uma vez que eu achei muito oportuna, assim, eu acho muito oportuna para esse momento, né? Eu adaptei ela um pouquinho, mas eu acho que faz sentido nesse cenário. Quem se planeja e quem tem método, tem futuro. Quem não se planeja, vive, né, ou navega nos ventos do destino. Tá? Então isso é a pura realidade. E uma nação que não desenvolve pesquisa, uma instituição de ensino superior hoje, que acaba desacoplando ensino de graduação de pesquisa e de extensão, ela não tem a sua autossuficiência e a sua reinvenção garantida no médio e longo prazo. Então, eu acho que não tem como a gente dissociar ensino de graduação, do ensino de pós-graduação, da pesquisa e da extensão, e eu vejo na FEI um crescimento muito saudável, um crescimento muito salutar desse cenário. Então, aqui como ex-aluno, como professor, como um fã da escola, né, eu fico feliz
por nós podermos oferecer isso para os alunos que estão escutando a gente agora. Muito bem. E agora gostaria de fazer, né, uma pergunta que é de interesse nosso aqui, e juntando um pouco, pensando sobre tudo que você disse com relação à atividade docente, com relação à pesquisa, né, a importância da pesquisa. Como é que você vê a leitura nesse processo, né, da construção sempre do conhecimento, das buscas, até da leitura como um instrumento para que nós façamos as questões mais apropriadas para o momento histórico? Como é que você vê a leitura no desenvolvimento pessoal, profissional? E eu gostaria também que você falasse um pouco sobre algum livro, ou alguns livros que te marcaram, o livro que você está lendo, pode ser, enfim, algum livro que por algum motivo tenha sido importante para você, que neste momento, de alguma maneira, comunique algo importante. Tá. Não, legal. Respondendo à primeira colocação, né? Com relação à leitura, eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu sou um leitor frequente e, assim, eu sou muito eclético. Então, quem me vê, às vezes, com os livros por aí, vai falar, poxa, uma hora o Gustavo está lendo um livro totalmente técnico, física quântica. Uma hora ele está lendo um livro sobre filosofia, né? Outra hora ele está lendo um livro sobre culinária, eventualmente, já li uma vez, né? Então, o que acontece? A leitura, para mim, tem justamente esse caráter. Ela é, vamos dizer assim, o estímulo que me tira da minha zona de conforto. Tá? Então, a leitura é a minha provocação, porque eu sei que a gente tem que sempre crescer, sempre aprender mais, e eu tenho a seguinte opinião: cada livro que eu abro, cada sumário que eu olho, eu sei menos. Tá? Então, quer dizer, eu vejo que tem um horizonte muito mais amplo para eu poder evoluir. Pode ser uma postura estranha, né? Mas assim, é verdade. Eu me sinto, cada vez que eu olho um livro novo, desafiado a aprender mais, porque eu descobri que eu sei menos do que eu sabia agora há pouco. Então, assim, ela me tira da zona de conforto, me engrandece muito, e principalmente, eu acho que ela não está ligada à educação formal. Ela não está ligada à minha formação técnica, etc. Eu busco a leitura como um refúgio, obviamente, para o meu deleite, mas principalmente eu busco a leitura para a ampliação da minha cultura, certo? E do meu repertório. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu gosto de me provocar com estímulos diferentes, de áreas diferentes, para ampliar minha cultura, ampliar o repertório, conseguir conversar com pessoas nos mais variados círculos, né? Então, eu já li livros da área de economia para entender um pouquinho de macroeconomia, balanço de pagamento, como é que funciona a relação entre diferentes países, né? Recentemente eu li sobre aleatoriedade, já li sobre filosofia, alguns pensadores, alguns mestres espirituais e por aí vai. Então, para mim, é muito importante. E eu recomendo, eu acho que todo mundo tem que ter essa prática. Se for falar de títulos especificamente, quando você me convidou, como você comentou que você queria saber o que eu andava lendo e tal, eu trouxe alguns, né? Eu podia falar vários títulos aqui, mas eu não é o objetivo. Então, minha biblioteca é grande, eu trouxe alguns que eu gosto, mas eu acho que eu poderia mencionar 2 títulos, porque eles têm assim 2 enfoques distintos, mas para a meninada que vai nos ouvir aqui, eu acho que eles acabam sendo complementares. Então, um livro se chama O Andar do Bêbado, certo? Então, é esse livrinho preto aqui. O título é estranho, né? Eu não estou com problema de alcoolismo, certo? Não bebe. Não bebo, né? Mas esse livro O Andar do Bêbado é do Leonard Mlodinow. Ele é um físico lá de Berkeley. Quem olha esse título nem imagina do que ele trata, mas ele é um livro que provoca muito aquelas pessoas que gostam de uma provocação intelectual com algum fundo técnico, né? Ele trata de aleatoriedade e como a aleatoriedade governa as nossas vidas, e a gente tem que deixar que ela governe, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que muita coisa na nossa vida não é previsível. E a gente tem que aprender a tomar decisão em cenários de grande incerteza. Tá? Então, ele trata de aleatoriedade, ele coloca em xeque algumas coisas que a gente tem quase que como certeza na teoria de estatística, probabilidade. Então, ele desconstrói muita coisa e nos provoca muito. Então, para o estudante, principalmente das áreas de exatas, que é o nosso caso aqui, ele vai se sentir extremamente provocado. É uma leitura gostosa, tá? Mas é uma leitura de desconstrução e depois construção com um raciocínio totalmente diferente.
Então esse livro me agradou bastante e eu recomendo. Ele é um físico, então mas ele escreve de uma maneira bastante fácil de ler e bastante agradável. Tanto é que a primeira vez que eu peguei o livro, em 2 paradas para leitura, eu acabei terminando o livro, né? Então é um que eu recomendo bastante. Um outro livro que eu acho que vale a pena comentar com o pessoal, mas aí é uma provocação diferente. É uma provocação um pouquinho mais, vamos dizer assim, elevada espiritualmente e que faz a gente refletir um pouquinho sobre nossa existência, sobre questões simples do cotidiano, mas que são surpreendentes. É o livro Pense Nisso, do Krishnamurti, né? Não sei se você conhece o Krishnamurti, né? Ele é um dos maiores mestres espirituais e pensadores do século XX. Até o Dalai Lama considerava o Krishnamurti como um dos maiores, né? E esse livro aqui, ele trata de reflexões, eu gostei muito porque ele trata desde educação, passando por dogmas, passando por religião, virtudes e algumas questões relativas a pecado. Tudo que a gente tem dúvida no nosso cotidiano, ele trata de uma maneira extremamente elevada e espiritualizada. Então, eu gostei muito da maneira como o Krishnamurti aborda isso aqui. Então, é um livro que eu recomendo para quem quiser ler, realmente para ter uma abstração, ter uma elevação um pouquinho diferente. E agora, uma coisa que eu pensei, quando você me falou de livro, eu falei, poxa, qual o livro que mais me impacta? Né? E aí eu cheguei numa conclusão que é meio estranha, mas o livro que mais mexe comigo é o próximo que eu vou ler, porque é ele que vai me fazer crescer. Então, a minha opinião é clara nisso. Eu nunca tinha pensado sobre isso, Gisele. Você que me instigou nesse sentido. Eu falei, poxa, qual o livro que mais vai me fazer crescer? É o próximo. Né? Então, por isso que o meu desejo de leitura vai continuar crescendo e etc, etc. Então, se eu puder ler 2 frases aqui, né, para os alunos que estão nos ouvindo, eu queria ler. Eu marquei aqui, coincidentemente elas estão na contracapa aqui. Uma delas é o seguinte, eu achei fantástico, está ligada à educação. A verdadeira educação é aprender como pensar, e não o que pensar. Se souberem como pensar, se realmente tiverem essa capacidade, então serão seres humanos livres. Livres de dogmas, superstições, cerimônias. E, portanto, poderão descobrir o que é religião. Num sentido muito mais amplo da palavra. Tá? E num sentido muito mais amplo do ponto de vista social mesmo. E uma outra, que eu acho que é muito bacana, né? Isso serve de lição para mim até hoje, desde que eu li esse livro, já tem uns 2 anos e pouco. Não costumamos levar em conta que ser bem-sucedido não significa possuir fortuna, status ou poder. Para encontrar satisfação na vida é necessário apenas vivê-la. Pense nisso. Né? Então, assim, esse recado eu gosto de deixar muito para os nossos alunos. Né? Saber viver a vida, dosando o que eu faço hoje, onde eu quero chegar e como eu vou melhorar a nossa sociedade, não interessa qual é o instrumento que você vai usar, mas dentro da ética, dentro de todos os marcos que regem a nossa vida, eu acho que essa é a minha principal mensagem para todo mundo e é como eu estou tentando pautar a minha. Né? Graças a Deus, vivendo bem, feliz aqui na FEI e com contato com essa meninada de tanto potencial. Muito obrigada, professor Gustavo. Eu estou achando que eu vou pedir esse livro emprestado. Posso? Já está emprestado, pode pegar. Página 153 trata de educação, é muito bacana. Que ótimo, então já vou pegar. Então tá bom. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, por esse papo tão enriquecedor. Eu tenho certeza que o nosso público vai aproveitar muito o que você falou. E eu queria fazer um comentário assim muito rápido. Você falou sobre o como, né? Na verdade, que você ressaltou essa fala sobre o como. E eu gosto muito da literatura por causa disso, porque eu sempre digo para os alunos também, o como transforma o quê, né? A maneira como a gente fala com o outro, a maneira como a gente vive a vida, é isso que conta efetivamente, porque o que muitas vezes se submete ao como e se retransforma e se ressignifica em função da forma mesmo, né? Especificamente da forma. Então, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui e dizer que esse papo, sem dúvida alguma, foi muito enriquecedor para mim e para todos, seguramente para todos os que ouvirem essas suas palavras.
Eu desejo muita sorte a você, né, nessa sua trajetória dentro da FEM. Sabemos da sua atuação nas várias esferas aqui e seguramente precisaremos ainda muito contar com todo esse seu repertório e essas suas inquietudes. Então, muito obrigada e eu agradeço mais uma vez. O nosso pessoal aqui, o Vitor está ali gravando a gente. Muito obrigada, viu, Vitor? Agradecer todo o centro universitário da FEM e contar com você, então, em outros encontros literários que tenhamos por aí. Muito obrigada, participaremos do sarau, sem problema, é um prazer enorme. E, independente de qualquer coisa, somos um corpo só, né? Somos a nossa FEI. Então, para mim é um prazer enorme, podem contar comigo quando quiserem, os alunos também, né? Tem total abertura da minha parte, total contato, e os meus votos são de pleno sucesso a todos, e que Deus abençoe a sequência. Então, obrigado de novo, Gisele, e uma boa noite aí a todos. Obrigado mesmo. Obrigada.